Olá pessoal, hoje a crônica fala de um mito famoso que é o mito do anel de Giges, aquele que quando a pessoa coloca ela fica invisível. Vamos ler sobre isso hoje? Espero que vocês já tenham comprado o livro de vocês, Observações Matinais, que no Brasil se chama A Lógica e a Inteligência da Vida. Estamos aqui já quase acabando esse livro e de presente para vocês, quando acabar Observações Matinais, eu vou ler algumas crônicas que existem na Lógica e Inteligência da Vida e que não estão em Observações Matinais, autorizada, claro, pela professora Lúcia Helena Galvão. Para quem não me conhece, meu nome é Jussara Gontoff, sou voluntária aluna de Nova Acrópole, que é uma escola de filosofia. A maneira clássica nos ensina a arte de viver, uma organização internacional que está presente em mais de 60 países e da qual a professora Lúcia Helena Galvão, professora, filósofa, escritora e autora desse livro que eu estou lendo, participa há 34 anos. Para quem não conhece Nova Acrópole e para quem não conhece a professora Lúcia Helena Galvão, sugiro dar um Google e buscar, porque tem muitos conteúdos interessantes. Vamos começar a ler então? Aprendendo Política com Platão. Um dos mais conhecidos mitos do filósofo Platão, depois, evidentemente, do muito comentado mito da caverna, é este do pastor de ovelhas da região da Lídia, de nome Giges, conhecido nas suas terras pela sua honestidade e moral inatacáveis. No entanto, o mesmo, ao encontrar nos pastos um anel que tinha o poder de torná-lo invisível, deixou que a sua moral, que não passava de fachada para construir uma reputação, caísse inteiramente por terra, praticando todo o tipo de tramóias e falsidades. Não vou aqui repetir a questão clássica que se coloca sempre que alguém conta essa história para o outro. O que faria você se tivesse o anel de Giges na sua mão? Se for do interesse do leitor, que repita reservadamente para si mesmo esta delicada e antiga pergunta, preparado para confrontar as nem sempre fáceis respostas. Da minha parte, gostaria de prosseguir com um argumento platônico, pois o que vem depois é de igual importância e interesse. Platão faz um novo questionamento na sequência desta ideia. E se Giges, ao usar o seu anel de invisibilidade, permanecesse tão honesto quanto o era quando ainda invisível, e os demais cidadãos viessem a saber disso, o que diriam? Segundo o filósofo, o comentário geral seria elogioso, pois todos temeriam ser vítimas deste inusitado dom de Giges, mas ocultamente, de si para consigo, muitos diriam: que estúpido! Como desperdiça uma oportunidade dessas? Ah, se fosse comigo seria diferente. Em suma, ele conclui: as pessoas, na sua maioria, não amam a conduta justa, a justiça em si. Estabelecem uma espécie de pacto social à volta dela, para não terem os seus interesses prejudicados. Eu não leso os seus direitos e você não lesa os meus. Mas se houvesse uma forma de fazê-lo com a garantia de impunidade, que ingênuo o Giges! Assim, a nossa ética seria de coerção e não de convicção, pois amor à justiça não há princípio. Aquilo que fazemos por amor e respeito, inclusive a nós mesmos, e não apenas pela opinião do meio. Vou ler de novo essa frase. Assim, a nossa ética seria de coerção e não de convicção, pois sem amor à justiça não há princípios. Aquilo que fazemos por amor e respeito, inclusive a nós mesmos, e não apenas pela opinião do meio.
Desde a infância, recebemos ameaças e prêmios para cumprirmos as nossas obrigações mais triviais e básicas. Se não obedecer, o Pai do céu castiga. Se não comer a salada, o Pai Natal não traz presentes. Se não estudar, vai perder a sua mesada. Quantos acabam, por fim, a amar a obediência, a salada, o estudo, ou apenas o que se pode obter através deles? E se pudéssemos contornar esses contratempos e irmos direto aos nossos interesses, quantos não o aceitariam? Lamento concluir desta forma, mas somos obrigados a concordar que, sem desenvolver um verdadeiro amor pela condição humana e os valores que a caracterizam, estamos a adestrar e não a educar. É uma ética superficial e vulnerável que não resiste a situações de exceção. E os campos do mundo estão cheios de anéis de giges que podem ser encontrados muitas vezes por líderes nem sempre muito leais ou atentos ao bem do seu rebanho. De uma forma ou de outra, os homens despendem sempre as suas vidas correndo atrás daquilo que amam, e o amor aos valores humanos, se real, dispensa uma vigilância perpétua e ineficaz sobre o comportamento alheio, sobretudo aqueles que lideram. Desperte a consciência humana e ela será um vigilante implacável e incessante, vigiando desde dentro de um ponto onde nada se pode omitir. Mas, se isso lhe parece utopia, continuemos a educar, entre aspas, apenas para despertar habilidades, sem saber a que ou a quem elas servirão depois. Se forem empregues na direção errada, punimos, só tomando precauções para verificar se, em alguma altura, quem pune não se torna aliado de quem erra, pois quando não há em nós a grande referência perante a qual todas as coisas podem ser avaliadas como certas ou erradas, que são os valores humanos atemporais, aqueles que conferem a dignidade humana, como poderemos julgar? Aqui tem muita coisa, né? Já começando pelo título, como se fala sobre aprendendo política com Platão, depois ela vai falar, evidentemente, sobre uma questão da ética de coerção, ou, né, da ética que se escolhe ter, mas vamos começar um pouquinho antes disso, né, de falar sobre a ética propriamente dito e um pouco mais do que está sendo falado aqui, né. Como já existe uma citação inicial aprendendo política com Platão, há que se entender alguma coisa fundamental sobre Platão, um conceito muito básico. Platão tem uma teoria que é a teoria das ideias. Tudo que existe no mundo manifestado existe num plano ideal. Na verdade, o plano manifestado ele é uma sombra desse plano ideal. Só que esse plano ideal é o plano perfeito. E aqui muitas vezes existem as sombras, quer dizer, quando a gente não consegue trazer essa ideia para o mundo manifestado, a gente vai distorcendo. O que seria o ideal? É que a gente pudesse trazer tudo que existe nesse mundo ideal para o mundo manifestado da melhor maneira possível, ou seja, da maneira com que ele reflita cada coisa a sua finalidade para a qual foi criada, que tem a ver já um pouquinho com a ideia de justiça que ela cita aqui no livro. Então, existe esse plano ideal e existe esse mundo da manifestação aqui. E a gente pode pensar, então, em nós como homens. Se existimos aqui nesse mundo manifestado, existe um ser humano, que é esse ser humano ideal, que a gente pode vir a ser. E o que seria esse ser humano ideal? É um ser humano que tem essa honestidade e uma moral inatacável, que é o melhor modelo de ser humano. Platão fala sobre 3 ideias importantes em toda a obra dele, que é o bem, o belo e o justo. O bem, aquilo que une, o belo, aquilo que eleva, e o justo, o que coloca cada coisa no seu local
correto. Obviamente que eu estou explicando isso muito rapidamente, só para a gente entrar um pouco mais dentro desse conceito, né? E aí aqui a gente tem uma ideia, que é uma ideia desse mito do anel de Giges, onde se fala explicitamente que um ser, muitas vezes, nós seres humanos, estamos sendo morais por fachada, ou seja, quando ninguém está vendo, eu ajo adequadamente. Quando ninguém está vendo, desculpa, eu não ajo adequadamente. Mas quando todo mundo está vendo, eu ajo fingindo que eu pratico aquilo que é o aceito por todas as pessoas. Mas quando me dão esse anel de Giges, e ela coloca isso de uma maneira até dramática, né? Porque o Platão aqui apresenta essa ideia de que quando uma pessoa tem um anel de Giges na sua mão, que permite que ele seja invisível, ou seja, ele pode fazer qualquer coisa sem ninguém ver, e imagina que ele não faça nada errado, Platão coloca isso, muita gente na sociedade dizendo, nossa, como a pessoa desperdiça essa oportunidade, como a pessoa é tola. E aqui tem uma questão que é, o que nós fazemos verdadeiramente quando ninguém está olhando ou ouvindo? E olha, às vezes isso também se passa dentro da nossa cabeça, né? Como é que a gente está realmente vivendo? E aí tem um conceito interessante que é essa ideia do anel, que é, se eu sei aquilo que eu realmente sou, se eu tenho a minha identidade, se eu estou alinhado, por isso que eu expliquei essa ideia do Platão um pouquinho, com esse propósito maior da minha criação como homem, como ser humano, se nasci como ser humano, se eu sei aquilo que eu sou, nada nem ninguém vai poder me tirar de mim. Então, eu acho um anel de Giges, que imagino inclusive que seja belo, né? E eu não desejo nada porque aqui é o mundo das sombras, aqui é o mundo da ilusão, e eu me comporto da maneira como eu deveria me comportar, ou seja, né, eu sou uma pessoa dentro de uma sociedade maior que não rouba, porque algo que faça mal para uma pessoa, né, para duas, para três, não cria, né, a unidade. E o Platão ele fala sobre a ideia do bem, que é o que une. Então, eu não posso fazer nada de verdadeiro que me convide a romper com essa ordem do bem, do belo e do justo, né? E se cada coisa tem que estar no seu lugar, eu como ser humano tenho que estar a serviço da minha melhor atuação moral enquanto vivo. E aí a questão é, estou fazendo isso realmente porque eu estou de fato sendo educado, que ela vai falar aqui, né? Ou eu estou fazendo isso por coerção, por ameaça, por prêmio, eu só me comporto porque eu ganho algo de bom ou porque se eu não fizer eu vou ser castigado. Então aqui existe todo um questionamento da sociedade, né, que hoje em dia não existe essa educação, Platão fala muito nessa importância da educação na obra dele, que vai justamente educar as pessoas para quê? Para que elas possam servir ao invés de querer ser servida, né? Aquela ideia da frase do Tolstói, né? Há quem passe por uma floresta e só veja lenha para a sua fogueira. E aqui essa crônica nos mostrando, né, que não adianta ser adestrado, a gente precisa ser educado. Por quê? Porque quem é educado realmente, sabe aquilo que realmente é, em amor aos valores humanos, de fato real, e isso dispensa essa vigilância perpétua, porque eu sei quem sou, sendo quem sou, eu vou agir de acordo com a minha natureza. Então, basicamente é isso, as coisas realmente elas são iluminadas pela minha ideia maior daquilo que eu realmente sou, né? E aí eu sou uma pessoa que vou agir de acordo com valores humanos atemporais, completamente. Então é isso, pessoal, tem muita coisa aqui, recomendo sempre aqui a leitura novamente da crônica e, claro, Platão nesse caso aqui citado belamente. Beijos para vocês e até amanhã, se Deus quiser. Bye, bye.